Sinal, pode. Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Nesse primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada a jornalista, escritora e autora de importantes obras, Beatriz Escorço Chacon. Beatriz Chacon. Boa tarde, Beatriz. É uma grande honra recebê-la aqui em nosso programa. Alegria toda minha, principalmente aqui na TV UF, né? Minha sempre escola. Boa tarde e muito obrigada. No próximo dia 16, teremos na Biblioteca Pública de Niterói, com entrada franca, o evento Vozes Femininas, Fragmentos Poéticos, promovido por Beth Araújo, com participações, inclusive, da nossa querida Beatriz Chacon. Beatriz, sabemos que esse trabalho, Vozes Femininas, você também participa como convidada falando seus próprios poemas. Qual o sentimento diante da escolha de seus textos para o espetáculo que a Beth prepara muito em breve? Eu só tenho a agradecer a Beth Araújo, né, porque entre tantos poetas conhecidos, independentes, conhecidos mais ou menos, a Beth privilegiou o meu trabalho e eu vou estar ao lado de Miriam Fraga, uma poeta maravilhosa. Eu fiquei assim encantado quando conheci o trabalho de Miriam Fraga. Inclusive, há muito tempo, ela é diretora da Casa de Jorge Amado, na Bahia. E a Beth resolveu escolher Beatriz e Miriam. Sei lá por quê. Por que cargas d'água? A Beth é uma estudiosa de literatura feminina. E eu fiquei assim, né, meio atônita, porque eu tenho um trabalho com a Beth muito de amiga e também muito profissional. Ela é a diretora das minhas performances. Ela está sempre acompanhando o meu trabalho, mas eu não esperava essa distinção, né? E fico super feliz e vou estar lá. Nós já fizemos esse trabalho no Rio de Janeiro, no Cedim. Ficou assim muito bonito. A gente tem a participação do Maurício Tavares, que é um grande ator, e uma música também muito boa, da Juliana, e fica um trabalho assim muito bonito. E acho que na Biblioteca de Niterói vai ficar mais bonito ainda, né? Aquele prédio majestoso que eu amo, onde eu lancei meu primeiro livro. Então, assim, está todo mundo convidado para quinta-feira, agora, dia 16, às 18 horas, nós vamos estar lá falando poesia, teatralizando poesia, levando poesia para quem quiser ouvir e abraçar. Eu aplaudo de pé essa escolha de Beth Araújo, do nome da nossa querida Beatriz Chacon. Recentemente, a mídia reforçou que a poesia está em alta com o surgimento de uma nova geração de poetas, né? Inclusive com altos índices de venda. O que para a poesia sempre é um problema, segundo os editores. Você reconhece esses bons ventos? Que venham sempre, que venham os bons ventos para a poesia, né? É aquela velha história, a poesia não vende, o pessoal não compra. Gente, os poetas estão aí trabalhando, inspirando, transpirando, mostrando o trabalho no gogó, na boca, no gesto. E as editoras precisam, sim, né, dar essa força para mostrar o nosso trabalho. E vem aí uma geração, e de vez em quando vem assim uma leva muito boa, a gente vai se lembrando. Pô, no outro dia era a geração mimeógrafo, né, fazendo aquele espetáculo tão bonito de levar a poesia a todo canto. E venham gerações, né, eu aplaudo, continuo o meu trabalho, já fiz parte de vários movimentos, e é isso, a poesia precisa chegar. E que os editores, né, deem essa companhia aos autores, entre tantos trabalhos independentes, que as editoras reconheçam os poetas e levem a poesia ao público, porque ele gosta sim.
Beatriz, fale um pouco do teu processo de criação e como você se prepara para esses novos tempos. Você quer dizer novos tempos, o que é Novos tempos, internet, essas coisas exatamente. todas? Tá. Meu processo de criação continua. Movimento de rua, colher a inspiração na rua, trazer para mim e depois devolvê-la, vamos dizer assim, à confusão urbana, né? Eu tenho sim um computador, mas eu continuo escrevendo à mão, num rascunho que é mais um mata-borrão. E o que eu consigo fazer? Passar a limpo os meus textos, é o máximo que eu posso fazer. Sou semi-analfa em computador, em internet. Perfeito. E eu pretendo continuar assim. Eu acho que o meu rascunho, né, é minha letra. Perfeito. Bem, estamos nesse momento recebendo a nossa convidada, Beth Araújo, que nos honra com a sua presença. Ela que promoverá no dia 16 de maio, às 19 horas, na Biblioteca Pública de Niterói, esse evento tão aguardado, Vozes Femininas, Fragmentos Poéticos. É uma honra tê-la aqui conosco. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, acho que a honra, o prazer de estar aqui com você, retornando à cidade de Niterói, né? Eu que já fiz muitos eventos aqui, muitos eventos de poesia, inclusive, e ao lado da minha querida amiga Beatriz Chacon, que é uma das homenageadas do espetáculo Vozes Femininas. Essas vozes femininas, uma dessas vozes é a voz da poesia dela. A outra é da baiana Miriam Fraga, outra amiga querida. Ela ficou muito emocionada, né, pela escolha que você fez para essa apresentação que ocorrerá na Biblioteca Pública de Niterói. Beth, eu queria que você falasse um pouco sobre Vozes Femininas, que será apresentado no próximo dia 16 na Biblioteca Pública de Niterói. Quem faz parte desses Vozes Femininas? Vozes Femininas é justamente porque o trato é com a poesia feminina, é com um texto literário de mulher, no sentido literal da palavra. Então, a Beatriz e a Miriam, por que são as escolhidas? Primeiro, pela vivência que eu tenho com a poesia delas, pela familiaridade que eu tenho, né? Além das autoras serem minhas amigas pessoal, são também minhas, vamos dizer assim, a minha admiração que eu tenho pela obra delas, quanto escritoras, quanto poetas, né? No caso da Beatriz, o que me interessa da poesia da Beatriz é justamente essa coisa carioca, embora a Beatriz seja radicada em Niterói, mas a Beatriz é uma carioca, né? Uma carioca do bairro da Piedade. Então, e eu sou do bairro da Penha. Então, a gente tem muito essa peculiaridade, essa coisa vamos dizer, do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, essas mulheres que ela fala, essas mulheres do meu cotidiano lá, né? Os quintais, a família grande, filhos e cachorros e gatos e papagaios. Na contraponta disso tudo, tem a Miriam Fraga, que é uma baiana, presidente da Fundação Jorge Amado em Salvador, né? Uma escritora conhecida, uma poeta respeitada, com muitas obras publicadas, e que me deu assim, a gentileza de poder usar o trabalho dela, que vem na contrapartida disso, na contramão. A Miriam tem essa coisa ela faz os arquétipos femininos da Miriam, eles são mais voltados para a coisa da mitologia, então aquele tratamento mais mitológico, mas também que tem um encontro no feminino, quer dizer, as duas têm, uma numa ponta e outra noutra, tem essa familiaridade com o feminino. Essas são as vozes que eu estou colocando nesse trabalho. Nesse trabalho, Mônaco, que é o seguinte, ele é, vamos dizer assim, ele é a sobremesa do espetáculo que eu vou apresentar no segundo semestre. Perfeito. Que chama-se Segunda Pele. Sim. Segunda Pele é um espetáculo que vai festejar os meus 36 anos de carreira artística e que vai falar justamente dessas duas poetisas. Perfeito. Beatriz, sabemos que você está preparando um novo trabalho literário dedicado ao público feminino. Esses textos inéditos entram no trabalho que será apresentado, ou seja, na Vozes Femininas. Eu queria que você nos falasse um pouco a respeito. O meu trabalho,
Então, um trabalhinho já todo prontinho à espera de edição. Dessa vez, não é poema. É poesia, é uma prosa poética, arrumada numa novela, só de personagens femininas, para homem ler principalmente. E é uma novela assim, muito antiga, é um texto que eu tenho um carinho enorme, que, se não me engano, há 20 e tantos anos eu venho tecendo essas personagens e elas vivem comigo. Já estou até morrendo de saudade quando eu fechei, ponto final, estou morrendo de saudade dessas personagens, né? Elas viveram comigo muitos anos e eu resolvi lançar, depois de tanto livro de poesia, de tanto trabalho em poesia, em poema, eu resolvi mostrar esse trabalho, que eu não tenho prosa publicada, a não ser em antologias de prêmios, como Stanislau, Ponte Preta, da Rio Arte, que eu fui premiada 2 vezes, e o Contos do Rio, do Prosa e Verso, que eu também fui premiada, com textos exatamente dessa novela que eu estou lançando agora, né? Foi um trabalho assim artesanal, um tapetezinho, um crochê, um tricô, e saiu uma novela, e se os editores me derem uma mãozinha, logo, logo vai estar por aqui. Estamos ansiosos. Beth, sua ferramenta teatral preferida é a poesia. Sabemos porque você já se apresentou, inclusive aqui na cidade de Niterói, inúmeras vezes, com trabalhos sobre poesia. Eu mesmo tive oportunidade de assistir a algum desses belíssimos trabalhos que você apresentou. O que é a poesia para você, Beth? Em primeiro lugar, a minha ferramenta de trabalho, né? Em segundo lugar, eu sou uma leitora, quanto mais de poesia, eu sou uma consumidora de poesia, eu vou à livraria e compro livro de poesia. E entre os meus autores preferidos, sem dúvidas, estão 2 grandes poetas, né, um português e um baiano, Gregório de Matos e Guerra e Manuel Maria Barbosa do Boccagi. São os meus 2 poetas preferidos, as minhas 2 grandes paixões literárias. Então, assim, e aí fora o universo feminino, porque como eu pesquiso literatura de mulher há muitos e muitos anos, e aí então eu já fiz 4 espetáculos com essa temática do feminino. Então, é uma coisa que me fala muito de perto, né? Perfeito. Então, a poesia, para mim, é o meu instrumento de trabalho, a minha ferramenta e a minha paixão literária. É o meu alimento mesmo, cotidiano, perfeito, diário, constante. Acabei de vir agora de 2 apresentações, de 2 eventos literários em Duque de Caxias, que foram em homenagem à poesia, e eu lá estava dizendo poesia. Por que a poesia parece algo de tão incompreensível para algumas pessoas? Como é que você nos... Eu acho que é porque justamente porque existe um certo preconceito se falar que poesia é uma coisa chata, poesia é uma coisa de velho, poesia... Então, mas isso está mudando muito. Em função de muitos eventos literários, você vê quantos saraus literários, né? Verdade. Você mesmo promove no Calçadão saraus literários. Em Niterói, nós temos no Rio inúmeros saraus literários. Então, tem uma geração, está vindo uma geração aí, que está mudando muito essa face. É verdade. E as escolas, principalmente no Rio, eu falo do Rio porque lá eu milito, eu trabalho com a Secretaria de Cultura e Educação no Rio. Então, eu posso dizer, e trabalho dentro das escolas, e justamente nesse setor de trabalho dentro das bibliotecas, dentro das salas de leitura. Então, você vê um crescimento muito grande da criança com relação à poesia. Né? As professoras já estão adotando, eu faço um projeto no Rio chamado Poesia em Cena, onde eu dou aula para as professoras de salas de leitura das escolas municipais do Rio de Janeiro. Então, justamente, a ferramenta é a poesia. Está mudando muito esse panorama. Beatriz, sabemos que, atualmente, um poema pode entrar nas redes sociais e rapidamente alcançar uma experiência que outras formas de escritas não conseguem. O que você acha deste novo modelo de compartilhar poesia? Muito, muito, muito bom, né? E acaba, eu vou te falar a verdade, eu não coloquei nenhum poema na internet, mas eles estão circulando por lá.
né? Não precisei me dar ao trabalho. É o amigo, é o admirador, é o apaixonado por poesia que divulga o poema. Isso é muito, muito bom. Eu continuo vidrada no papel, né? No livro. Mas, nossa, o que facilitou, inclusive tem poetas só publicando na internet, né? É verdade. E assim atinge... Blogs e blogs, eu conto com a ajuda dos meus amigos, como já disse, sou semi-analfa, né, em computação, mas eu gosto muito, de vez em quando também estou lá fuxicando os meus poetas. Perfeito. Beth, por que usar a poesia para falar de teatro? Então, vem respondendo mais uma vez, quer dizer, a pergunta que você havia me feito anteriormente, sim, por ser a minha ferramenta de trabalho. Exatamente. E como eu sou uma atriz de profissão, então, se a ferramenta do meu trabalho é a poesia, porque justamente eu transfiro a poesia para o teatro. Então, eu uso a poesia como um texto teatral. Ela deixa de assumir a coisa, vamos dizer assim, a declamação, a recitação, para se transformar num texto, num diálogo teatral, onde eu conservo a criação do poeta, mas eu me dou também ao direito de fazer a minha licença poética como diretora. Então, eu transmuto, transfiguro, mudo o cenário, mudo a forma de dizer. Eu coloco uma roupagem nova, boto um figurino, um gestual, né? Porque eu trabalho muito com a questão do corpo, do gestual, né? Eu sou uma atriz que trabalho muito isso, o expressionismo, então é muito forte em mim. A palavra poética, ela vem muito de encontro à minha atitude como pessoa humana e como artista, porque eu consigo, na poesia, ter a expressão que eu desejo do meu gesto. Então, uma coisa complementa a outra, por isso que é a minha ferramenta de trabalho e essa adequação com o teatro é muito forte para mim. Perfeito. Beatriz, apesar de viver há muitos anos aqui na cidade de Niterói, onde casou-se com o nosso querido Sérgio Chacon, advogado, né, de renome, e constitui família, o seu texto poético mantém a irreverência do subúrbio carioca onde você nasceu. Como falou a nossa Piedade, né? É isso? E mais um pouquinho. Olha só, eu sou, além de carioca, suburbana, né? É a minha raiz. Eu adoro ser carioca. Eu tenho uma alegria, uma loucura de carioca. Agora, por que me dei tão bem em Niterói e amo tanto essa cidade, né, que eu vivo, há 40 e tantos anos? Niterói também é um quintal, né? O subúrbio do Rio tem muito a ver com a nossa cidade, né? Só assim, eu acho Niterói mais comportada. Mas a loucura carioca, a alegria, né? Aquela simpatia toda, eu tenho tanto aqui em Niterói, né? Principalmente na acolhida. Eu vivo aqui, trabalhei aqui, tenho família aqui e tal. Agora, aquela coisa da carioquice, né? Do meu subúrbio, é tão, tão, tão dentro de mim que acaba que as minhas mulheres se misturaram com as mulheres de Niterói, mulheres do estado todo, mulheres do mundo. Então, é um mulherio danado. Mas, sim, a base é suburbana. A minha base é suburbana, não tem jeito. Sem dúvida. E este próximo livro é uma novela que se passa no subúrbio do Rio de Janeiro. Dia 16, inclusive, a Beth vai dizer umas coisas suburbanas lá desse novo livro, e eu também. Mas Niterói é um grande quintal, eu amo, e vou ficar por aqui. Mônica, aproveita, eu vou fazer uma parte rapidinha, surpresa, uma surpresa em primeiríssima mão no seu programa, hein? Sim. Que nem ela sabe, hein? Eu acho que eu já tenho editor para ela. Opa, olha só, tá vendo? Nossa, né? Primeira mão, hein? Primeiríssima mão, e um editor forte. Tá vendo? Soube disso ontem. Que presente, hein, Beth? Presente, Parabéns. Então, eu acho que a contribuição também desse trabalho que a gente faz, de alguma maneira, serve como referendo, né?
como plano de fundo para esses acontecimentos. Ótimo. Porque aí você vai abrindo porta, conhecendo pessoas, tendo a oportunidade de mostrar o trabalho, de falar do trabalho, né? Beth, que papel a poesia pode desempenhar além do teatro? Dentro da sala de aula, por exemplo? Fundamental. Hoje discute-se isso na cidade do Rio de Janeiro com muita força. Acabei de vir agora, como já disse anteriormente, de um evento de poesia lá na cidade de Duque de Caxias, onde eu fiz 2 apresentações, uma pela manhã e outra agora à tarde, que eu antecipei, inclusive, por causa do programa, e justamente ligada à educação. Professoras do município já discutindo essa questão da poesia, com profissionais de poesia lá falando sobre o ofício da poesia, lançando livro, falando sobre essa literatura. Então, hoje eu vejo a força com que essa voz, com que esse movimento está tomando. Ele está tomando um rumo, uma força que não se dimensionou ainda o tamanho disso, a proporção. Mas eu já venho, vamos dizer, como uma pitonisa há algum tempo, falando sobre isso. Só agora parece que as minhas palavras estão se tornando realidade. Mas não é que eu tenho um poder de cartas nisso, não. Quem tem poder de cartas é a Beatriz. Ela tem uma personagem que dá cartas, entendeu, Mônaco? É verdade. Mas é isso aí, eu acho que muito forte, muito fortemente. Beatriz, conte-nos um pouco sobre o livro que você pretende lançar muito em breve, e muitos estão aguardando. É poesia? Você vai preparar novamente um lançamento festivo, como ocorreram com os livros anteriores, para a próxima obra? Pela primeira vez eu vou lançar a minha prosa, né? Muita gente não conhece, só em artigos, espaços de jornal, algumas crônicas que foram publicadas e nas antologias de prêmios, né? Então, esse meu sonho de mostrar a minha prosa, que é muito antigo, eu contei que eu venho com essas personagens vivendo comigo há tanto tempo que eu já estou morrendo de saudade. E nessa luta pela edição, eu quero dizer que chega um momento que a gente não quer ser um autor independente, porque cansa muito. Você esgotar 1000 livros como independente é uma canseira, né? É verdade. E eu tenho as 2 experiências, também com Surpresa de Quintal, meu infanto juvenil. Eu tive um contrato de direitos autorais, né? Tive uma editora comercial que espalhou o meu livro para esse país. Então, eu tenho essas 2 experiências e pretendo agora eu ter também um sistema de distribuição do livro, porque... A distribuidora é muito importante. Porque para o Veios do Corpo, por exemplo, que eu tenho já quase nada, eu perdi a conta de quantas performances eu fiz para mostrar o meu trabalho, performances dirigidas pela Beth Araújo, Rio, Niterói, interior, mostrando a poesia para vender a poesia, para cobrir o preço de um livro. Então, no próximo trabalho, essa novela, sim, vai haver festa. Lançamento de livro, para mim, é comunhão, né? É abraço. Você e teu leitor, você e alguém que vai se tornar teu leitor, você que vai levar, o outro que vai levar o trabalho que você fez na solidão. Então, você vai compartilhar. É dia de festa, sim, e há de haver uma festa na praça, na livraria, em tantos lugares. Estarei lá para aplaudi-la de pé. Nossa, quantos anos você está sempre comigo. Beth, qual a relação da poesia de Miriam Fraga e Beatriz Chacon dentro de sua concepção teatral como diretora e roteirista? Da Beatriz em reverência, como eu já disse, o humor, essa coisa do feminino bem carioca, das personagens todas que ela tem inseridas dentro do contexto poético dela. Para um ator ou para uma atriz, o material, a ferramenta dele também, além da paixão, tem que ser personagens.
né? Você tem que colocar... Quanto mais o autor te dá personagens, mais você pode cria essa identidade. Você precisa de personagens. Então, tanto na poética de uma quanto na poética da outra, elas me dão personagens. Então, a Beatriz tem os personagens que transitam pela poesia dela. As mulheres do subúrbio, as cartomantes, as mulheres que passam pela rua, aquelas que usam perfume, aquelas que fazem o cotidiano desse feminino na cidade. E a Miriam tem as mulheres ligadas à mitologia, tem as Ariadnes, existem as Carmen Mirandas todas que ela constrói, a Maria Bonita. Então, ela vem trazendo na obra literária dela personagens, que é o que me interessa para a criação da minha obra teatral. Perfeito. Eu transito aí, nesse limbo. Eu fico no limbo, entre um lado e o outro, e outros tantos. Existem os poetas também, Perfeito. mas as poetisas... Beatriz, você que é tão participativa aqui na cidade, tão reconhecida pelos escritores, acadêmicos, você faz parte de alguma instituição cultural? Ah, sim. A mais importante, vamos lá, a mais antiga, né, na minha vida de literatura, de leitora, né? Livraria Ideal, Calçadão da Cultura, né, que eu chamo de academia sem fardão, nem cadeira, nem diploma, né? Eu estudei muito através dos livros da Livraria Ideal. E fui comecei a mostrar o meu trabalho no Calçadão da Cultura, que eu amo. Ando um pouquinho afastada, mas, poxa, ali rola tudo, né? Ali você divulga o trabalho, você troca ideias. Tá, Associação Niteroense de Escritores, amo. Outra entidade, sem fardão, sem cadeira, tudo muito livre, muito solto, muita amizade. Sim. Universidade Aberta da Terceira Idade. Eu tenho a alegria de participar há 18 anos da oficina de literatura, que foi criada dentro da Univerte, e até hoje, uma vez por semana, eu me encontro com amigas de 60 a 94 anos. Né? É uma troca muito bonita, é um trabalho que me dá muita alegria. Fora isso, meus grupos de amigos, de escritores, né? Não pertenço a nenhuma academia. E é isso, estou sempre no movimento da cidade, né? O grupo de teatro da Beth, quem está fazendo alguma coisa, eu estou sempre lá. Tem o grupo da Lucília Dausley, muito bom, um brinde à poesia. Onde tem poesia, eu estou por lá. Perfeito. É o meu sindicato. Bem, agora um ligeiro intervalo e retornamos para a apresentação do segundo bloco, continuando as entrevistas com a Beatriz Chacon e a Beth Araújo. Até já. A universidade é uma das grandes instituições preparadoras para a entrada no mercado de trabalho. Pensando em estreitar ainda mais estes laços, a Universidade Federal Fluminense realizou a 4ª edição da Feira de Estágio Trainee, entre os dias 5 e 7 de março, na Escola de Engenharia. O evento é uma oportunidade para os alunos obterem informações sobre a carreira profissional. A nossa feira, mais uma vez, foi um sucesso de presença. No dia de ontem, já tivemos de contratações ontem aqui, eu estou falando contratações, né, que a loja americana já contratou 16 alunos de engenharia e com promessas muito mais ainda. Então, eu posso lhe garantir que essa feira de estágio, que acontece todos os anos aqui na engenharia, tem sido um sucesso. Ela tem a função principal de dar oportunidades aos estudantes para que possam aplicar o seu conhecimento técnico, científico de aprendizado como discente no campo de trabalho. E, logicamente, o que vai acontecer? Todo esse processo pelo qual ele aprendeu no campo da universidade, ele vai aplicar na indústria. E a função nossa é o quê? Aproximar esse estudante da realidade nacional. Os estudantes de engenharia da UF não deixaram de aproveitar a oportunidade. A feira, que contou com estandes e palestras de empregadores, manteve cheio o prédio de engenharia durante todos os dias do evento.
É bom para a gente conhecer as empresas, ver quando que vai haver processo seletivo, para ficar de olho nas oportunidades. A gente já veio em muitas outras palestras, muitas outras feiras de estágios, e essa aqui já acho que é a segunda vez que a gente vem. Estou gostando, cara. A feira está muito boa, esse ano melhorou muito da feira passada, estou adorando. Mas não foram só os alunos da UF que aproveitaram a oportunidade. Eu faço engenharia de produção na UESO, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Aí vim para prestigiar a feira de vocês. Eu fiquei conhecendo através de um professor de vocês aqui, trabalha na parte de direito tributário. Ele me informou e eu aproveitei e vim fazer. E as novidades não param por aí. Segundo Valdileia dos Santos, esta é apenas a primeira feira deste ano. Nós estamos inovando esse ano, que nós vamos ter mais 3 feiras. Em setembro nós vamos ter uma feira no campus do Graguatá, Volta Redonda e Macaé, para atender também às necessidades dos polos. Após um ligeiro intervalo, retornamos para a apresentação do segundo bloco do programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, onde continuamos as entrevistas com as nossas convidadas, Beth Araújo e Beatriz Chacon. Beth, gostaria que você nos falasse a respeito do evento tão aguardado Vozes Femininas na Biblioteca Pública de Niterói, e também gostaria de saber quem estará ao seu lado nesta apresentação. Vozes Femininas, Fragmentos Poéticos, acontece na quinta-feira, dia 16, agora de maio, às 19 horas, na Biblioteca Pública de Niterói, com entrada franca. Ao meu lado estarão a Juliana Ladeira, e como ator convidado, o Maurício, que faz parte do elenco junto comigo, né? Maurício Tavares, é isso. E a Beatriz, que eu convidei para uma participação especial nesse trabalho. Beatriz, suas obras alcançaram sucesso no meio literário de Niterói. Eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito desses livros. De alguns desses livros. Né? Pois é, eu comecei mostrando poesia, eu digo para pintar parede, né? Eu estive com Miguel Coelho, saudoso meu Miguel amigo, Coelho. meu irmão, que ilustrou cartazes para enfeitar paredes. Nós lançamos no Campo de São Bento, foi ali que eu comecei. Não tinha livro, era difícil publicar livro. Editar como? Quem é o editor que quer conhecer? Quem é? Quem quer conhecer o meu poema? Então, eu resolvi usar modos alternativos de fazer, de mostrar poesia. Marcadores de livro, poesia na parede, poesia falada, né? E, com isso, eu fui dizendo, juntando amigos, juntando um pequeno público, e lancei, né, com o apoio de Ângelo Longo, inesquecível, o Mesa Aposta, em 1991. Né, o meu primeiro livro, que eu gosto muito, meu querido, e por aí fui. Chegou o Surpresa de Quintal, meu infanto juvenil, pela editora O Livro Técnico, ilustrado pela artista plástica Angélica Mergulhão, e Vez do Corpo, né, que é um trabalho muito de palco, né, que a Beth conseguiu fazer um roteiro teatral para uma não atriz que sou eu, né, uma atriz que se achou atriz. E, além disso, eu sempre participei de muitas antologias. E tem, assim, uma antologia que eu gosto muito, que eu organizei, com muita honra, o Contadeiras de Histórias, histórias de vida e fantasia de alunas da Universidade Aberta da Terceira Idade de Niterói. Nós já fizemos 2 livros. E o Contadores de Histórias, também de alunos da Univerte.
Outra forma alternativa de mostrar meu trabalho. Isso aqui é uma fralda poética. Aqui dentro eu tenho um mini pôster para oferecer às pessoas, junto a 10 postais com poemas para você botar na parede, botar no porta-retrato, mandar para o amigo. É um cartão postal de verdade, né? São as minhas formas de distribuir poesia, além, claro, né, dessa coisa de a poesia na garganta. É verdade. Eu sei que a nossa querida Beatriz já participou de inúmeros concursos literários, alcançando, inclusive, o primeiro lugar. Então, realmente uma escritora, uma poetisa vitoriosa aqui no nosso município. Beth, gostaria que você nos falasse um pouco a respeito da pesquisa sobre a literatura feminina brasileira, né? Do século XVIII até o início do século XX, que você se dedicou. Você poderia nos passar algo? Eu sou a única artista, né? Eu acho que é a única artista que eu saiba, assim, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, que tem essa pesquisa, um levantamento que eu fiz sobre a literatura feminina do século XVIII até os nossos dias. E eu já fiz 2 espetáculos baseados com esse material, 2 trabalhos baseados nesse material. Eu fiz o Canção de Tantas Marias, depois eu fiz na Volta do Porta-Seios e fiz o Mulher de Palavra. No Mulher de Palavra, o meu foco não são as poetisas, as cronistas, as contistas, as dramaturgas, todas elas mulheres até então absolutamente desconhecidas do grande público, como Narcisa Malha, como Júlia Cortines, como outras tantas que ninguém nem tinha ouvido falar. Claro que eu contei muito com o apoio da universidade, das pesquisadoras, pessoal da fundação lá da Casa de Rui Barbosa, Eliane Vasconcelos e outras tantas amigas, né, que me cederam suas pesquisas, que me cederam as suas teses de mestrado, de doutorado a respeito delas, sem as quais também eu não teria conseguido andar muito, né? E além dos colecionadores também. E ao longo desse tempo eu fui fazendo amigos também, pesquisadores, pessoas envolvidas com esse tipo de literatura, mas a minha pesquisa é muito forte. Você Ela tem Júlia Cortines, que foi uma belíssima poetisa de Rio Bonito. De Rio Bonito, exatamente. Júlia era de Rio Bonito. Narcisa de Narcisa Resende. Malha de Resende. Na verdade, há uma briga aí, né, entre Resende e Campos, mas a família, ela era resendense. Como a família era campista, doutor Giacomo, o pai dela era campista. Depois eles foram para Resende, então Resende disputa com Campos essa autoria da Narcisa Malha, mas, na verdade, ela é campista de nascimento. Perfeito. E resendense de coração. Porque houve um trabalho do Arthur de Almeida Torres, onde focaliza a Narcisa Malha, Ezequiel Freire e também Luiz Pistarini. Ezequiel foi o grande biógrafo da Narcisa Malha. É verdade. Escreveu um livro sobre ela, né? Então, assim, eu li o Ezequiel, muito li o Ezequiel, e fui a Resende para conhecer o Resendense. O Resendense foi o primeiro jornal, o primeiro periódico feito totalmente por uma mulher, feito por ela, da diagramação, as pautas, a seleção de textos, a tudo. E existe esse exemplar do Resendense lá na cidade de Resende, e eu estive com ele, fui lá para conhecê-lo. É uma raridade. Beatriz, fale sobre a experiência de dizer ao vivo, diretamente em público, a sua poesia. Aliás, uma parte, ela diz muito bem, viu? Essa coisa de que não é atriz é camuflagem, porque ela fala muito bem. Da escola primária, né, eu recitei muito. E daquela época que eu não pude estudar teatro, né, que seria meu sonho, a faculdade de teatro, a escola de teatro, impossível. Eu precisava estudar e trabalhar. E estudando teatro, trabalhando de atriz, naquele momento, eu não sobreviveria, né? Então, eu não digo que eu seja uma atriz frustrada, eu sou aquela atriz que não pôde ser, né? E eu sempre gostei muito, trabalhei em rádio, né?
Eu trabalhei na Radiodifusora Fluminense, ainda adolescente, sempre muito ligada à rádio. Eu fiz comunicação, então essa coisa do dizer, do escrever, sempre comigo. E um belo dia eu me descobri falando poesia e gostei muito. O meu trabalho, né, das recitações dos outros poetas na escola, eu passei a dizer o meu trabalho, que até então eu convidava amigos para dizer. Achava que era o fim, que a poesia era para estar na folha do livro. Não, eu resolvi tirar a poesia da folha do livro. E do meu encontro com Beth Araújo, né, que foi aprimorando meus roteiros, que eu fazia assim, tudo que é artesanalmente, né? A Beth me deu aquele profissional. Vamos lá. Roteiro, profissional, apresentação e tal, e nasceu a performance Vez do Corpo. E deslanchei até hoje, não tem problema, onde tiver que falar. Já falei poema dos lugares mais inusitados, só não falo mais em botequim, nunca mais. Beth, você também se dedicou à pesquisa da literatura portuguesa, tendo como referência o poeta Manuel Maria Barbosa de Boccagi. Por que Boccagi? Por que você esse... Eu e Boccagi temos assim um amor incomensurável, inexplicável. Meu primeiro contato com ele foi nos 500 anos do Brasil. Eu tinha que fazer uma homenagem, eu queria fazer uma homenagem a Portugal, e foi quando eu conheci, me deparei com Boccagi. Foi um encontro de amor sem precedentes. Hoje em Setúbal, no Museu Boccagi em Setúbal, está lá os meus escritos, quer dizer, o roteiro que eu fiz para o teatro. Então, eu fiz um espetáculo chamado Boccagi lírico e erótico, duas faces de um poeta. Muito além não foi, porque justamente a abordagem, eu não queria tirar essas duas faces, a lírica e a erótica. Então, eu fui quase que, vamos dizer assim, convidada, né? A senhora retire essa segunda parte e fique com a primeira. Mas, como eu sempre soube do maravilhoso sonetista que foi Boccagi, e que só não foi maior por causa de Camões, a ele atribuem-se todas as láureas e prêmios e tudo, né? E o meu pobre Manuel Maria Barbosa ficou em segundo plano, mas não para mim, que conheço muito dele, conheço muito da grande obra lírica dele, então, para mim, ele é o maior sonetista. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes nomes da história da literatura portuguesa, focalizado pelo Joaquim Ferreira, Antônio José Saraiva e tantos outros nomes que fizeram a história. Convidado, eu fiz vários recitais pelo Consulado Português, fui convidado. E tantos outros. Beatriz, você prestou enorme apoio ao seu querido esposo, Sérgio Chacon, que realizou belíssimo trabalho na direção de um espaço cultural na sede da OAB Niterói. Eu gostaria que você nos falasse algo a respeito dos eventos culturais lá realizados, que era dirigido pelo nosso querido Sérgio. Nossos saraus, nossos da cidade, né? Foi criado na Comissão de Cultura da OAB Niterói, mas virou um espaço cultural da cidade. Era isso que se pretendia, que se conseguiu. E chegaram artistas de todos os lugares. Olha só como as pessoas precisam de espaço, né, para divulgar o seu trabalho e para fazer amizade, conhecer editores e cantar, e dizer e dançar. E foi assim, o Sarau da OAB foi um sucesso durante muito tempo. Os artistas se chegaram mesmo e foi muito bonito. Foi congraçamento. E, assim, nossa, se misturavam artistas populares, artistas desconhecidos, artistas consagrados. Nós fizemos um elo assim, muito grande. E assim a gente vê como cada dia mais venham, né, os saraus. Eu participei de vários encontros, vários eventos, e a nata da intelectualidade, os acadêmicos, os escritores estiveram lá presentes na obra. Eu sou testemunha disso e eu queria que você levasse o meu abraço, as felicitações para o nosso querido Sérgio. Muito obrigada. Beth,
Atualmente você prepara o monólogo Segunda Pele, com estreia marcada para o segundo semestre deste ano no Teatro do Rio. Isso. Eu queria saber em que é baseado esse trabalho. Segunda Pele, ele é baseado justamente na obra da Beatriz e da Miriam Fraga. E com alguns enxertos, assim, meus, né? Mas, assim, fundamentalmente na obra poética da Beatriz e da Miriam. É um monólogo com duração de 50 minutos, que vai festejar esses meus 36 anos de carreira. E eu vou ao encontro das minhas raízes, de toda a minha trajetória artística. Eu vou fazer mais ou menos um passeio, né? Como um texto muito bonito que a Beatriz escreveu sobre mim, chamado Bete em Círculos. Então, eu começo justamente desse embrião, desse início, e venho até passeando pela poesia dela, pela poesia da Miriam, para o meu reencontro com o palco, com as minhas origens, com o meu subúrbio, com a minha cidade e com o circo, né? Principalmente, onde está plantada a minha raiz, né? O meu cordão umbilical. Beatriz, sabemos que você orienta a oficina literária da Universidade da Terceira Idade. Eu queria saber como é que é esse trabalho, como é que é realizado, como é... Olha, esse trabalho é um trabalho tão livre que ele consegue se manter durante 18 anos. Né? É mais uma troca ali, nós não discutimos teoria, há muitos livros para quem quiser se aprofundar, falamos, sim, de um tudo. As escolas literárias são importantes? São. A outra orientadora da oficina é Dulce Maria Mendonça Noronha, minha irmã, é uma professora de literatura. O nosso grupo tem noções, sim, né, de teoria literária, de escolas literárias, mas o mais importante é a liberdade de ler e escrever o que quiserem, em prosa, em poema. As trocas são com os grandes autores brasileiros. Um trabalho bem interessante. E elas produzem mesmo, e já fizemos o Contadeiras de Histórias, né, que eu falei para vocês, e os Contadores de Histórias. E assim nós teríamos material para organizar uma antologia todo ano, se não fosse a dificuldade de edição. Perfeito. Né? Voltamos à nossa Bete Araújo. Como arte educadora, tem atuação no projeto Segundo Turno Cultural da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e tem recebido elogios pelo alto valor didático e artístico de sua oficina de livro de pano, Contador de História. Eu queria que você nos falasse a respeito desse trabalho. Esse projeto é um projeto que surgiu na minha vida, assim, eu acho que foi um presente que eu recebi, na verdade, assim, porque eu nunca tinha trabalhado com crianças assim tão de perto, e crianças de áreas de risco. Eu trabalho em 3 comunidades do Rio de Janeiro. Eu trabalho com a Rocinha, eu trabalho com o Morro dos Macacos e eu trabalho com a comunidade Chico Mendes, na Pavuna. Mas no primeiro ano desse projeto eu trabalhei com 14 comunidades, todas comunidades. Trabalhei com Turano, trabalhei com Salgueiro, trabalhei com Maré, trabalhei com... enfim. Então, eu não sou palaciana, mas eu nunca tinha estado tão de perto, tão próxima dessa realidade. E, para minha surpresa, eu aprendi, hoje eu aprendo muito mais, hoje eu estou tão familiarizada, hoje eu transito com tanta facilidade, hoje eu transito com tanta tranquilidade com eles e por eles. E o Livro de Pano nasceu justamente desse encontro, o encontro da criação dessas crianças, porque tudo deles é muito cinzento, não tem muita cor. Quando eles se encontraram com a cor, então eles começaram a criar. Então eles criam obras de arte feitas com tecido. Eles fazem os livros, eles escrevem os textos. Hoje esses livros já viajaram o mundo, já foram para a Dinamarca, para a Suécia, para a Inglaterra, para qualquer encontro da secretaria, sempre os livros vão para mostrar que o trabalho é feito por crianças de comunidades no Brasil, é um trabalho inédito no mundo,
não se sabe até agora de nenhum trabalho parecido com esse. Nós já tivemos várias homenagens no Rio, fizemos a Bienal do Livro, parece que esse ano a gente repete. Enfim, é um trabalho que a minha felicidade e da Marta, minha prima, que é a coautora desse projeto comigo. Então, o Livro de Pano, Contadores de História, é um projeto bem sucedido, mas, acima de tudo, uma grande bênção que eu recebi. Realmente, a Beth Araújo, como atriz, participou de inúmeros espetáculos de teatro e também como diretora, roteirista e dramaturga. E como autora de teatro infantil, ela recebeu inúmeros elogios, né, da crítica especializada e teve seus textos e as montagens dos mesmos premiados em várias categorias. Parabéns, Beth, pelo sucesso. Beatriz, a Beth falou no O Amor ao Bocage. Eu queria saber de você, escritores e poetas preferidos. Você também poderia destacar alguns nomes? Nossa, eu não tenho assim uma paixão única. Sim. É impossível, gente. Eu amo literatura brasileira, né? Mas amo desde menina. Eu sei disso. Eu leio, não sei te dizer porquê, né? Então, eu digo que sou filha de artistas. E num texto que eu conto, né, essa coisa, que a minha mãe passava roupa muito bem, cozinhava muito bem, meu pai fazia artesanato muito bem, consertava relógio muito bem, e eu sempre li livro muito bem. Então, eu não saberia. Eu não saberia dizer quem eu mais gosto. Tem dia para tudo. Tem o dia Adélia Prado, tem o dia Neuza Peçanha, né, minha amiga Nossa, niteroense. Neuza Peçanha, niteroense, sim, é maravilhosa. Mário Quintana. Gente... São muitos, né? Não, Homero Homem. Homero Homem. Meu amigo, vira e mexe, estou lá buscando Homero. É assim um mundo indefinido, né? A emoção, a força da poesia. Eu não sei escolher. É verdade. Não Você falou em nomes aí de realce da nossa literatura. Eloneida Estuda, te adoro. Né? Tem um romance Estuda. belíssimo que me marcou profundamente. É muita coisa, gente. Parabéns pela... Nossa querida Beth Araújo também é pesquisadora da cultura pré-incaica, com especialização em cultura inca. Como é que surgiu esse interesse nessa pesquisa, Beth? Então, você sai lá de Portugal, essa paixão pelo bocage, aí depois assim, preciso mais ou menos explicar às pessoas. Isso acontece porque eu sou uma mulher, eu sou uma artista. Então, o artista, ele tem uma necessidade de se emocionar muito fortemente. Então, essa dualidade, ela é dual. Então, ele precisa de permear todas essas questões. Então, na verdade, a minha paixão pela literatura pré-colombiana surgiu por causa de Atahualpa. Quando eu queria fazer um espetáculo sobre Atahualpa, né, que foi o grande príncipe inca morto pelos espanhóis. Quando eu comecei a me debruçar sobre a vida da Atahualpa, aí não deu mais jeito. Aí eu mergulhei sobre a cultura pré-incaica, porque para conhecer a cultura inca eu tinha que conhecer a pré-inca. Aí fui lá para os maias, para os astecas, aí foi a coisa foi muito forte. Aí foram quase 15, 20 anos da minha vida. Hoje eu sei muita coisa, quer dizer, aí depois o consulado peruano sempre me convidava depois para falar sobre... Então, o cônsul costumava dizer que eu sabia mais do Peru do que os peruanos. Você conhece mais de cultura inca do que os peruanos. Mas isso não é verdade, mas a minha paixão é justamente pela história inca, através do Atahualpa, o último e grande imperador inca, foi morto pelos espanhóis. Interessante. Né? A estudiosa da cultura inca, dos astecas, dos maias. Beatriz, eu queria que você nos falasse como é que você vê o movimento cultural aqui em Niterói. Olha, Mônaco, sempre muito grande, né, o movimento literário em Niterói. Niterói é uma cidade de escritores, é uma cidade de poetas, né? Agora, eu acho assim,
a iniciativa ainda é muito do próprio artista, né? Eu acho que a nossa secretaria, as nossas secretarias aqui, municipais, não privilegiam muito a literatura, estão sempre muito ausentes. Eu já participei de diretoria da Associação Niteroense de Escritores, eu já participei de tantos e tantos eventos, e é sempre muito suor, muito pessoal. Tá, a gente não quer uma mamãe prefeitura, né? Mas, assim, eu vejo que a literatura, principalmente a poesia, é o patinho feio ainda aqui na cidade. A gente pede divulgação, a gente corre atrás, a gente gasta dinheiro do bolso, né? Os espaços culturais oficiais são nada preenchidos por poesia. Eu conheço, durante esse tempo todo, o oferecimento de um espaço para poesia, que foi na Sala Carlos Couto. Já perdi a data. Eu inaugurei um ciclo com o poeta Vanderlino Teixeira Leite Neto, e acabou ali. Foi um evento de uma série que não aconteceu. E outras queixas, quer dizer, não está se pedindo, né? Não está se falando paternalismo, mamãe, prefeitura, nada disso. Eu acho que tem que estar mais em cena, sim. A poesia precisa ir para a cena, como o balé está voltando, né? O balé da cidade de Niterói está em cena agora. E aí a poesia precisa estar. Considerações finais, porque estamos encerrando o programa. Pois é, essa alegria estar aqui, né? O Mônaco, nossa. Literatura em Niterói, Calçadão da Cultura, né? De lá que eu venho. E estar aqui com Beth Araújo, estar aqui falando de coisas tão bonitas, tão boas, de emoção, e de um evento que vocês vão gostar. Mas vão mesmo. Quinta-feira, aquela beleza, né, belezura ali da nossa biblioteca pública, onde eu lancei meu primeiro livro. Nós vamos estar lá fazendo um trabalho bem bonito. A Beth dizendo poesia, gente, quer dizer, teatralizando poesia. Gente, vocês não podem perder. Quinta-feira, dia 16, às 19 horas, na Biblioteca Pública de Niterói, esse belíssimo evento Vozes Femininas, Fragmentos Poéticos. E considerações finais da Beth Araújo. Velho e amigo Mônaco, obrigada por esse espaço que você nos dá, né? A mim, a Beatriz, as minhas vozes femininas, e deixo de presente para você e para o seu público Manuel Maria Barbosa do Boccaccio. Muito obrigado. Chorosos versos meus desentoados, sem arte, sem beleza, sem brandura, urdidos pela mão da desventura, pela baça tristeza envenenado. Não busqueis desesperados da morte o esquecimento e a sepultura. Não, se os ditosos vos lerem sem ternura, ler-vos-ão com ternura os desgraçados. Não vos inspire, ó versos, covardia, da sátira mordaz o furor louco, da maldizente voz a tirania. Não, desculpa tende se valeis tão pouco, pois não pode cantar com melodia um peito de gemer cansado e rouco. Para vocês. Despeço-me agradecendo as presenças da atriz e pesquisadora Beth Araújo e da escritora Beatriz Chacon em nosso programa, e também aos queridos telespectadores. O programa Grupo Mônaco de Cultura retorna na próxima semana. Muito obrigado a todos e até lá.